Oi, tudo bem? Aqui é do podcast Teclas e Títulos e hoje a gente vai fazer entrevista com o Wallace e com a Letícia. E eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco de vocês e é isso. O meu nome é Letícia Sfer, eu sou graduada em música, em licenciatura em música pela Universidade do Estado do Amapá, UEAP, e atualmente eu trabalho com um segmento de musicalização infantil e aulas de canto e de piano. Agora o Wallace, por favor. Meu nome é Wallace Moraes, eu sou formado em música, licenciatura, e atualmente trabalho com arranjos, coral, e é isso. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês aqui. Vocês podem responder para a gente de uma forma bem descontraída, nada sob pressão, né? A primeira pergunta é: quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante sua trajetória na UEAP? Primeiro, a Ana Letícia, por favor. Acho que um dos meus maiores desafios, tem um aspecto que eu acho que é muito relevante, que muitos alunos acabam enfrentando, que é a questão da locomoção, né? A questão do transporte para vir para a universidade, essa acessibilidade, porque as dificuldades não se encontram só nas disciplinas ou no curso em si, mas acho que em toda a estrutura que envolve um curso. Acredito que talvez dentro do curso em si, eu sempre tive muitas dificuldades assim com as disciplinas que se relacionavam a, por exemplo, teoria musical, né? Acho que todo mundo passa por essa dificuldade. Eu acredito que seria mais nesse sentido, assim. Acho que no sentido de disciplina essas, assim, é porque cada aluno, ele vai se identificando no decorrer do curso com algo que se interessa mais ou tem mais habilidade. E por consequência, em algumas áreas não se sobressai. Isso faz parte também da trajetória, não é nada vergonhoso. E eu acredito que era isso, acho que manter dentro da universidade com essa questão dos gastos de transporte, enfim, essa questão de ficar mais tempo aqui e voltar para casa à tarde, isso, acho que é essa acessibilidade. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Wallace também. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a sua trajetória na UEAP? Pode detalhar um pouco para a gente como é que foi? Também é bem parecido com a resposta da Ana Letícia, porque a parte da dedicação que a gente precisa direcionar para dentro da universidade é algo que nos cobra bastante, principalmente quando você trabalha ou você também exerce outras funções em outras instituições, como por exemplo, também fazia na época, não só aqui dentro da universidade, mas também fazia um curso técnico, e eu tinha que me dedicar, aquela coisa de você se virar da forma que você pode, mas de fato a universidade ela lhe cobra um pouco mais de atenção, até porque ela vai estar lapidando a sua forma de obter conhecimento e transmitir o conhecimento. Então, o desafio mesmo é a parte da dedicação, onde você precisa estar presente, absorver e levar esse conhecimento. E com relação aos desafios relacionados às disciplinas, que também foi falado, todos nós, como acadêmicos, em seus períodos de aprendizado, nós passamos pelas adaptações onde a gente se identifica ou não se identifica com algumas disciplinas. Então, é real o fato da gente sentir dificuldade em algumas e amar outras disciplinas. Mas o que eu venho dizer para vocês aqui é que é sempre muito importante a gente dar um valor a mais àquilo que a gente sente dificuldade, porque possivelmente ali na frente vai servir. Aquilo que a gente sempre tem um pouco mais de aptidão e amor, claro que sempre vai estar conosco, mas não deixar de lado aquilo que traz dificuldade, porque são nas dificuldades que a gente também consegue adquirir bastante conhecimento.
A Letícia, você mencionou antes sobre a questão das matérias, né? Sobre um de seus desafios. A questão de que é normal, é natural, não tem como fugir disso, de que os alunos, né, têm matérias que eles se destacam e outras eles negligenciam, ou porque, por causa das dificuldades naturais do ser humano, ou por causa de outras dificuldades, tipo questão do transporte, como você mencionou. E aí, isso nos leva a outra pergunta, que com certeza teve, acho que vocês, as disciplinas, as matérias que vocês se destacaram, que vocês tiveram prazer em fazer, ou que pelo menos descobriram aqui, né, que eram bons em fazer, que leva a esta pergunta: quais foram as disciplinas e atividades que mais contribuíram para o seu desenvolvimento profissional? E faço esta pergunta para a Letícia. Eu ouso falar que praticamente quase que todas as disciplinas, porque quando a gente sai da universidade, o mercado da música ele é vasto nesse sentido, você tem que fazer de tudo um pouco. Então, por exemplo, o piano me ajudou bastante. Eu consegui adquirir um pouco mais de técnica e um pouco mais de leitura para poder ensinar os meus alunos hoje em dia. O canto também, a questão técnica, a questão de ler com partitura ou de pegar técnicas mais refinadas, a questão da respiração, outras coisas assim também, porque eu acabei saindo para dar aula de canto. A disciplina assim que eu sempre tive paixão foi pela área da história, né? E também cheguei a lecionar essa disciplina e também o canto coral. Então, assim, no meu caso, de um pouco de cada disciplina, até as disciplinas pedagógicas, cada uma foi um fragmento para que eu pudesse me construir como docente atualmente e eu continuo buscando, né? Então, meio que, eu vou dizer que eu acabei me tornando uma professora um pouco de tudo. Então, eu acho que praticamente todas as disciplinas, elas me ajudaram, de alguma forma, a ser quem eu sou como professora hoje em dia. Mas tem alguma que você sentiu uma paixão, uma dedicação, ou que descobriu, né, que gostava, né? Então, as disciplinas voltadas para a área da história da música, musicologia, e também eu acabei me descobrindo com o canto coral, né? Porque atualmente também trabalho com esqueci de falar, mas eu também trabalho com a regência coral. Aí meio que eu tenho duas paixões, né? A história e o coral. É uma coisa assim que... E às vezes eu até tenho umas crises de identidade que eu fico pensando, o que eu gosto mais? O que eu vou fazer? Né? E aí eu acabo indo pelo caminho de quase todas. Maravilha. Wallace, quais foram as disciplinas ou atividades que mais contribuíram para o seu desenvolvimento profissional? Dentro do curso de música, eu também ouso falar que todas as disciplinas elas foram importantes. E as que eu mais me identifiquei foram com as disciplinas teóricas, que foram as disciplinas, na verdade, que até hoje estão comigo. De vez em quando tenho que estar dando uma olhada, que eu trabalho com arranjo. Como trabalho com arranjo, sempre estou mexendo com a parte de teoria musical, revendo alguns conceitos e tudo mais, para que eu possa realmente sempre estar atualizado nesse quesito. Mas não posso negar que todas as disciplinas elas foram importantes, principalmente as disciplinas relacionadas à parte em que a gente vai obter experiência para lidar com os nossos futuros alunos, né? E até mesmo as disciplinas que elas vêm de outros colegiados para dentro do nosso curso. E o que acontece? Acredito eu que nós como músicos nós passamos por temporadas, assim, principalmente na parte de atuação no mercado de trabalho. Como, por exemplo, às vezes pela necessidade a gente vai se adaptando e é importante, como eu falei para vocês ainda há pouco, a gente se atentar até mesmo às disciplinas que a gente sente um pouco mais de dificuldade, porque a gente não sabe futuramente a oportunidade que pode cair em nossas mãos. Eu, por exemplo, sempre tive dificuldade na parte de história. Nunca me dei bem com disciplinas relacionadas à história da música, mas procurava fazer as atividades
com aquele, não é com aquele mesmo amor, mas com pelo menos uma dedicação um pouco maior do que até mesmo as disciplinas que eu amava. Porque assim, quando a gente ama, a gente não sente o tempo passar assim com a disciplina, a aula termina, a gente fica com aquele gosto de quero mais, mas quando a gente tem uma dificuldade, parece que demora muito tempo para a gente se encaixar. Mas de fato, assim, essas disciplinas da parte teórica me ajudaram bastante hoje em dia, e essa necessidade que eu digo para vocês é mais com relação ao mercado de trabalho, porque já atuei como professor de piano, já atuei como professor de canto, agora já atuo como arranjador, agora professor de canto coral. Então, todas essas disciplinas agregaram, principalmente a parte da didática, que me ajudou a ter uma visão de como é que funciona o meu aluno, do porquê eu tenho alunos que têm um pouco mais de dificuldade do que outros alunos, e é isso. Que bom vocês dão valor para todas as matérias que vieram, né? Exatamente, cada uma tem sua importância, né? E é bom saber que cada uma faz parte do universo que vocês são hoje. E continuando a pergunta, você falou sobre a questão do mercado de trabalho, que isso lhe ajudou bastante, mas você sente que a UEAP te preparou totalmente para o mercado de trabalho, ou se alguma pontinha ficou solta, ou se a maior parte foi consertada? E aí, o que você acha? Para mim, bem. Sim. Bom, a UEAP, ela me trouxe grandes possibilidades dentro do meu campo de atuação, até mesmo porque eu venho com conhecimento de outra instituição de música também. Então, aqui eu tive uma outra visão. Nessa instituição é uma visão mais de aperfeiçoamento para você, enquanto aqui dentro da universidade a gente trabalha mais aquela questão de direcionamento para o outro, né? Você está aqui para consumir o aprendizado e transformar esse aprendizado, pelo menos tentar colocar esse aprendizado dentro de outra pessoa, que isso é muito importante, até porque a gente vai lidar com alunos e a gente também tem que ser aquela pessoa responsável para tratar sobre todos os assuntos relacionados à música. Como eu falei para vocês aqui, repito novamente e de novo, que é muito importante que a gente, por exemplo, até mesmo absorva situações ruins tentando ressignificar, como por exemplo, você vai ter o seu aluno lá e um dia você se depara com ele passando por uma dificuldade. Você, como um professor, você vai ter que pesquisar o que está acontecendo com aquele aluno para que você possa chegar no ponto-chave e transmitir o seu conhecimento para ele, que são aqueles alunos que às vezes nos trazem uns desafios. É importante a gente também ter esse olhar, até mesmo porque a gente também passa por essas situações dentro da universidade. E nesse campo de atuação é esse o conselho que eu tenho para vocês, sempre estar, como posso dizer, tratando os músicos como músicos, que eu digo assim, porque nós somos profissionais que trabalham com emoções, então a gente sempre tem que estar olhando de uma forma mais humanizada para o outro, para que a gente possa ter acesso a ele, porque lidar com as emoções é você se encostar um pouquinho, conhecer o mundo do outro. Sim. E você, Letícia, o que acha sobre o preparo para o mercado de trabalho? Eu acredito que, como o Wallace falou, a universidade ela dá uma outra visão do que é trabalhar com a música, em específico quando você está na licenciatura, né? Que é uma outra forma, é uma outra visão, e você precisa lidar, né, com alguns fatores numa visão mais humana, como ele falou, né? Porque o professor, ele não vai te ensinar de uma forma robotizada, não é esse, pelo menos, né? A universidade, a intenção dela é te colocar para pensar, e ser crítico, mas e sentir também, né? E pela nossa área ser uma linguagem ser artística, é o que a gente espera, é que a gente possa se expressar. Eu acho que nesse sentido eu levei daqui uma compreensão sobre até a quebra de preconceitos sobre alguns gêneros musicais, a entender que a realidade de uma sala de aula seria totalmente diferente daquilo que a gente vive no nosso mundo musical mais rebuscado, por exemplo, né?
e compreender que a música ela tem uma dimensão muito maior do que só eu escuto música erudita, por exemplo. É uma realidade minha, mas talvez não seja a realidade do meu aluno, né? Não seja a realidade de uma escola, enfim. Então eu acredito que nesse sentido a gente teve essa preparação. E eu acredito que eu coloco com porcentagens, né? Digamos que uma porcentagem a UEAP traz isso, e a outra porcentagem a gente vai, no meio do caminho a gente vai correndo atrás, porque existem situações que a gente não imaginava passar e passa na realidade docente, né? Principalmente quando a gente é recém-formado, por exemplo, que é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, a gente tem um receio quando a gente entra no nosso primeiro emprego, por exemplo. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vão gostar do nosso trabalho, a gente não sabe se a gente vai alcançar a expectativa nossa e dos outros também. E aí é que entra essa questão humana que o Wallace estava falando, né? Porque existe, por trás de um professor de música, existe também o psicológico dele, precisa estar preparado para isso, para lidar também com algumas informações. Eu, por exemplo, tive momentos em que recebi informações pesadíssimas de alunos assim, e aí é difícil de lidar sem você não se afetar, né? Não só realidade de vulnerabilidade social, como psicológica, como dificuldades dentro das disciplinas, ou com qualquer outro tipo de situação, né? E aí entra outras questões, as relações interpessoais, os colegas de trabalho, a tua relação com quem é teu chefe direto, quem não é. Essas coisas também permeiam a profissão, né? Que às vezes a gente pensa, é só chegar lá e dar aula de música, e não é bem assim que funcionam as coisas, né? Existe um grande RH por trás de tudo isso e que é importante a gente... Então, essas questões mesmo humanas, eu acho que é com a vida vai... A gente vai apanhando e vai, né, segurando os tapas e vai levando, né? De alguma forma a gente vai aprendendo porque a construção também ela é individual, nem tudo a instituição vai fazer por você, porque tem coisas que é só você que pode fazer, é só você que vai saber como lidar. Porque, por exemplo, eu recebi uma instrução de um professor sobre alguma coisa, uma situação que eu posso lidar dentro da sala de aula, mas pode ser uma situação muito peculiar que ele não tenha passado, que só eu vou saber na hora de como eu vou lidar com essa situação. Então, para mim existe essa porcentagem do que a universidade pode oferecer para que eu possa me sentir segura teoricamente, na prática, e aquilo que eu realmente vou precisar segurar as pontas sozinho para poder caminhar. Agora, saindo dessa parte da parte profissional da universidade, enfim, eu vou focar um pouco mais no piano. E eu sei que vocês dois compartilham do mesmo instrumento. E a pergunta que eu vou fazer é: o que levou vocês a escolherem o piano como instrumento principal? E aí vocês decidem quem responde primeiro. Como foi que vocês levaram? Dentro da universidade, né? Como se tornar esse instrumento principal para vocês? Como é que foi? Tanto faz, quer falar? Fala, tu fala. Pode ser. Aqui dentro da universidade, eu escolhi o piano pela afinidade que eu já tinha com o instrumento. Então, seria muito mais prático para mim, né? Naquele primeiro momento, escolher ele como principal, até mesmo porque seriam estudos que, pelo menos ao meu ver, seriam um pouco mais realmente aprofundados em relação ao próprio instrumento. Mas com relação à minha vida pessoal, a escolha do piano foi uma coisa muito inesperada. Eu entrei numa instituição para aprender técnicas vocais, mas acabei não conseguindo vaga para estudar e tinha vaga para piano. Nessa época eu não tinha instrumento nem condições de ter, aí a pessoa que me deu as instruções falou assim: olha, aqui na escola tem piano, você pode fazer o curso de piano e depois você vai aprendendo a cantar
Então, o piano, eu agradeço, assim, por essas situações, porque hoje em dia o piano ele me auxilia bastante na parte, por exemplo, de arranjo musical, na parte de composição e tudo mais, até na parte visual também, que eu acredito que todo mundo tem essa questão da visualização do piano para se compreender uma teoria de uma forma mais ampla, né? Mas, de fato, o piano, para minha escolha, advém dessas situações, onde eu vi que ali naquele primeiro momento o instrumento que eu tinha mais afinidade era o piano. Aí agora eu quero escutar também a resposta da Ana Letícia também sobre essa questão. Então, eu já tinha iniciado o piano também em outra instituição, então o intuito de continuar com o instrumento como principal na universidade foi justamente também se aprofundar nas técnicas, nas leituras e compreender um pouquinho mais do universo do piano. Também porque eu nunca tive afinidade com outros instrumentos assim, principalmente, por exemplo, instrumento de corda, violão, assim, eu fiz a disciplina, mas não era um instrumento, nunca foi um instrumento que eu tive tanta habilidade. Então eu fui para o instrumento que eu tinha habilidade e que sempre foi muito funcional para mim, porque eu canto também, então eu sempre gostei do piano por conta desse casamento que ele tem com a voz, né? Então eu utilizei o piano também por afinidade, por dar continuidade ao estudo. E continuando nas perguntas ainda de piano, que também a gente formulou, como você vê a importância do piano na formação de um educador musical? Eu queria começar com a Letícia. Eu acho fundamental, né? Porque eu acredito assim, é um instrumento que visualmente ele é um instrumento mais acessível para você compreender a questão das notas, ele é muito visível, né? E eu gosto de trabalhar com tudo que é mais visível. Para mim, o piano ele faz muito sentido. Tem instrumento que ele é muito abstrato, na minha opinião, né? Que, enfim, mas cada um vai com aquilo que... Mas ele é muito mais visível até para fazer, por exemplo, uma classificação vocal, para entender a extensão vocal do aluno, né? Para fazer um acompanhamento coral, ele tem mais eu acredito que o preenchimento dele harmônico, para mim, ouvido, casa muito bem. E ele tem uma versatilidade, né? Porque ele pode ser solo, ele pode ser acompanhamento, você pode tocar em dupla, você pode, enfim, criar referências de percepção musical. Eu acredito que é um pouco mais acessível nesse sentido, né? Principalmente quando você tem um piano digital, um teclado de mão, por exemplo, você pode levar para qualquer lugar. E eu acredito que é muito importante. Agora eu vou passar essa pergunta para o Wallace, para ele responder, né? Como você vê a importância do piano na formação de um educador musical? Como nós já viemos dessa situação onde nos identificamos com o piano, fica muito mais prático da gente utilizar também ele dentro do nosso campo de atuação. E assim, eu vou só complementar a fala da Ana Letícia, porque realmente é uma situação que a gente vê que a gente tem essa afinidade e o piano ele contribui bastante para que a gente possa ter realmente um acesso maior, e até também é um instrumento que hoje em dia eu já considero, não o piano em si, mas o fato, por exemplo, da gente poder comprar um teclado portátil também para andar com o instrumento, que é um instrumento acompanhador, assim como o violão, né, que a gente pode também utilizar, mas nesse caso é o que a gente tem habilidade. E eu, como, por exemplo, arranjador, eu sou muito visual na parte de criar partituras e tudo mais. E
pelo fato de eu já ter afinidade com o instrumento, eu já consigo visualizar as posturas com o piano. E isso me ajuda a ter uma facilidade, ter agilidade também, até mesmo porque quando a gente monta repertório, a gente precisa ser rápido, que a gente tem nossos trabalhos e tudo mais, e a gente sabe que escrever partitura não é nada fácil. Mas a importância do piano para a nossa atuação, pelo menos o que eu já vi da Ana e o que eu também faço, é a parte onde a gente consegue ter um acesso maior, por causa dele ser também um instrumento tanto melódico quanto um instrumento harmônico, que serve para acompanhar, né? E eu vejo que ele é um instrumento muito completo na parte de acompanhar, por exemplo, um coral, que é o que a gente trabalha bastante, né? Às vezes nós não temos recursos para trazer outros músicos, e aí o piano ele, né, consegue suprir a nossa necessidade ali. Claro que uma banda seria o ideal, mas realmente o piano ele nos dá essa possibilidade de conseguir às vezes realizar certas situações que a gente se vê em meio ao lado financeiro um pouco mais reduzido. Mas é isso, a importância do piano é nesse quesito visual, onde a gente também tem um acesso mais rápido na forma de acompanhar o nosso trabalho. Imagino que onde o piano alcança também seja um fator fundamental, né? Você como arranjador, né, tem que fazer a harmonia, trabalhar com a textura da música, algo que não é possível. Claro que não é impossível, mas é muito mais difícil fazer com instrumentos de sopro, instrumentos de corda. Imagino que isso facilita demais no seu trabalho, a questão harmônica. E como você mencionou, né, que a parte da teoria, né, é fundamental na sua vida. Sim. Muito mais fácil de visualizar. Sim, com certeza. Eu também acho assim que o piano também é bem informativo, como a Letícia falou, né? Só que também de aprender também muita teoria. Tu olha pro piano, tipo, para intervalos, várias coisas, inversões, tudo tu vai olhar pro piano, tu vai conseguir fazer ali no piano, porque o piano vai te ajudar, né? Assim, uma pergunta assim, qual foi a influência de vocês para poder fazer o curso de licenciatura em música? Como foi assim, eu quero fazer o curso, ou assim, por exemplo, foi uma escolha de vocês mesmo, porque vocês gostam de música e foi fazer? Alguém mandou vocês cursarem? Tipo assim, vocês vão ter que fazer o curso. Como foi? Como é que foi isso? Foi um dia louco, né? Essa é uma pergunta muito, muito pessoal, porque ela traz um pouco de bagagem. Né? Você, por exemplo, está se formando no seu ensino médio, e aí surge aquela pressão para você escolher uma área de atuação. E aí o que acontece? Pelo menos eu vou ter que falar um pouco dessa situação aqui, né? O curso de música aqui entrou em 2015, e até então a gente não tinha essa realidade. Então a gente tinha que escolher o que estava acessível. E até então nem eu sabia que eu seguiria na área de música. Então o que eu decidi pensar na época? Quais são as áreas que eu me identifico? E aí foi que eu vi que realmente eu tinha uma afinidade com música, já cantava na igreja. E aí tinha aquela necessidade de buscar um pouco mais, fui vendo, fui gostando e aquele amor veio. Situações pessoais também vieram a contribuir nessa situação, onde eu me vi muito abraçado pela música. Eu falei assim, aqui é o lugar que eu estou começando a me identificar. De repente, quando eu vi, a gente já tinha aqui a oportunidade de estar cursando, né, música dentro da universidade. E, assim, pelo menos na minha visão, é muito difícil. Eu tenho essa experiência de que, por exemplo, a minha família não me deu muito apoio na área de música, não. Até porque ninguém sabia como seria o meu futuro daqui para frente, né? Porque na visão deles, as outras áreas, enfim, né, medicina, direito, são áreas que trazem um rendimento muito maior. Mas, assim, falando de questões profissionais, você faz seu nome, você busca o que você quer. E se você ficar parado em qualquer área, você não vai conseguir. Então, assim, no campo da música, se você for uma pessoa virada que eu digo, você consegue trabalhar. Claro que a gente ainda passa por aquelas situações onde talvez a gente exerça muito mais funções e receba um pouco menos que a gente merece, mas a gente tem que lutar pelo que é nosso, né? Então, assim, quando você ganha um nome, as
coisas começam a melhorar, pelo menos no que eu consigo perceber na realidade que eu vivo. Ana Letícia, professora assim, assada cozido, já está fazendo mestrado, daqui a pouco R$1.000 a hora a aula dela. Por quê? Porque ela tem um valor, né? Ela tem um reconhecimento que ela leva, né? A instrução até o máximo do aluno, explora ele para que ele venha a soltar todas as suas habilidades. Isso ter os resultados. Então, assim, você tem que realmente batalhar. Eu acredito que isso funciona para todas as áreas, assim como música. Só que eu acredito que essa realidade é uma realidade que muitas pessoas não conhecem. Eu digo assim, nós que vivemos ela, conhecemos. Agora, por exemplo, nossos pais, tios, avós, talvez não venham a conhecer porque a gente vai falando. Mas se a gente for perguntar para eles terem uma ideia, eles nunca vão saber, né? Talvez tratem a gente, me desculpa a palavra, né? Como vagabundos, mas é isso. É isso. Devemos sempre buscar o nosso melhor, que eu digo, até porque lá no final de nossas vidas a gente tem que se sentir realizado com aquilo que a gente faz, né? E não morrer de fome também, trabalhar. Trabalhar. Eu passo agora a pergunta para a Letícia. Vamos hablar, Letícia. Faz de novo a pergunta aí, por favor. Eu sabia que É isso que ia ele acontecer. falou tanto que eu fiquei assim. Qual foi a influência que você É teve verdade. para entrar no curso? A minha influência foi meu pai, porque meu pai é músico, né? E ele chegou a ingressar na primeira turma da universidade, mas ele já era formado em outra área, já trabalhava em outra área, por questões de trabalho ele teve que parar. Mas a influência foi ele, eu comecei a cantar, a minha trajetória começou na igreja, eu comecei a cantar com 9 anos, profissionalmente eu comecei a cantar aos 12 anos, com ele, né, fazendo show, evento, essas coisas. E eu fui crescendo gosto pela música, né, por conta dele, enfim. E por conta porque na verdade eu e meu pai é assim, a nossa ligação é pela música. A nossa ligação tem relações que às vezes elas se estabelecem dessa forma, né? E a nossa era por conta da música, então era o que nos deixava mais próximo. Era conversar sobre música, era falar sobre música, era sobre projetar o que a gente ia tocar na próxima semana, no aniversário de alguém, no casamento de alguém, num evento da prefeitura, do governo, sei lá, enfim. Então a gente criou esse diálogo musical e por conta disso eu acabei optando pela música, porque eu me via totalmente dominada pela música, né? Eu ia para a escola, ia para o ensino médio, por exemplo, antes de sair do ensino médio, eu lembro que tinha professor que dizia assim, você sabe que você precisa estudar e tudo mais, e você só quer fazer música, ficava nisso, sabe? E eu não queria saber de outra coisa. Eu não queria saber de outra coisa. Tu tem que estudar, esse negócio de música. Pois é, porque o problema é que quando eu saí, Vagabundo. eu fiquei tão encantada com a questão da música que eu chegava na escola e não queria saber de outra coisa. Eu queria saber que eu tinha que, de tarde, eu ia estudar piano, eu ia para fazer Muito aula. dominado. Então eu tinha isso foi uma coisa assim que virou a minha meta assim de vida, era estudar música, né? Eu dizia que eu ia estudar música de qualquer jeito, então, inclusive assim, para eu ingressar na faculdade de música, porque antes de eu entrar na UEAP, eu cheguei a fazer um semestre numa faculdade particular. Eu fiz um feio, eu bati o pé e disse que se eu não estudasse música eu não ia fazer mais nada, ou eu ia fazer direito e também não ia mais querer olhar para a cara do curso nunca mais. E aí eu falei pro meu pai que eu não queria mais, eu disse assim, paga um cursinho para eu fazer direito, porque na época a universidade, a UEAP, tinha entrado em greve, tinha parado na primeira turma e não tinha indícios de quando começaria a segunda turma, que foi o caso da turma nossa do Alisson, a turma 2016. Aí o que ocorreu? Tinha uma faculdade particular aqui que tinha entrado no curso de música. Só que o meu pai ele sempre muito mão fechada. Aí eu disse assim, eu queria começar lá e tal. Ele falou, mas isso aqui eu gasto. Eu falei, então pronto, não quer gastar? Mas agora eu me estressei. Eu falei assim, eu quero um cursinho agora, na minha mesa.
vou fazer direito, eu não quero mais saber de música. Aí ele pegou um susto e falou assim, como assim? Eu falei, não quero mais, porque se não for para ter o que eu quero, eu não quero mais, eu sempre fiz. Aí ele falou, não, porque tu não pode desistir do teu sonho. Eu falei assim, não querem pagar para eu estar na faculdade. Eu, né? E aí foi que eu entrei, depois de eu ter batido muito o pé, eu entrei na faculdade, fiz um semestre. Aí a UEAP voltou, né, da greve e o processo seletivo andou, aí nós entramos no processo seletivo, passamos e entramos, né? Então isso aqui sempre foi uma coisa que eu sempre quis muito. Tanto que eu não me imagino, assim, nunca me imaginei em outra área, assim. Às vezes na hora da raiva, meu Deus, o que eu não fiz, né? Normal, como toda área tem, a gente tem de vez em quando tem uma frustração. Mas é o que eu faço, assim, eu me recuso a trabalhar em outra coisa que não seja na área da música, que não seja fazer aquilo que eu sei fazer, né? Porque eu acredito que a gente precisa explorar e dar visibilidade naquilo que a gente tem habilidade, porque quando a gente trabalha com o que a gente sabe fazer de melhor, a gente só anda pra frente. É isso. Sim, porque você estava muito dominada. Era para ser uma advogada hoje. Não, Muito dominada. Não, mas aí eu acredito que era isso que tinha que acontecer, né? Vocês são bem parecidos, né? Você me e uma pergunta, a última pergunta é: deixe um conselho para os alunos do curso de música. Vamos lá, Wallace, começa com você. Que Joga a responsabilidade para mim. Bom, o conselho que eu tenho... Mas tem primeiro, né, aquela situação, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre essa situação é que, por exemplo, você entrou numa universidade, você começa a ter aquele senso crítico sobre o que realmente você quer para a sua vida, é uma decisão. Então, se você toma uma decisão, é uma responsabilidade. Torna-se uma responsabilidade sua, né? Buscar a sua felicidade, buscar o que você quer para a sua vida. Então, assim, o fator buscar, ele nos leva ao amadurecimento. E esse amadurecimento, né, ele vai fazer com que você sempre respire, eu digo, sempre respire, pense bem, para que você não nade para morrer na praia. Esse é um dos meus conselhos, assim, que eu digo para quem está querendo entrar no curso, para quem está querendo cursar e realmente finalizar, porque você não vai começar algo para deixar para trás. Então, por mais que às vezes a gente precise dar umas pausas, que foi como aconteceu comigo, né? Chegou um momento que eu realmente pensei, vou largar esse TCC, assim, está me dando muita dor de cabeça. Mas é aquela situação, você precisa cuidar de você. E um dos cuidados que a gente tem é realmente seguir em frente, sem parar, né? Já pensou? A gente desistindo de tudo que a gente quer nas nossas vidas, né? O que a gente vai gerar dentro da gente, né? Aquela questão de falta de responsabilidade com você vai fazendo você ficar amargurado, triste, gerando sensações que são ruins, principalmente para nós que somos artistas, músicos, que trabalhamos com emoções, sentimentos e tudo. Então, assim, seja dono, né? Seja dono de você, tenha responsabilidade, comece a pensar que daqui para frente não é só um curso agora, mas sim uma forma de você se manter, sobreviver, ser feliz e movimentar a sua vida. A vida é movimento, é música. Então, se você parar, ali nós vamos ter o quê? Nada. Então, a gente quer estar ouvindo uma boa música. Tem momentos que realmente a gente precisa de uma música para refletir, outra para chorar, mas sempre em movimento, sempre buscando o melhor para a gente. E é isso. Passar a pergunta para Ana Letícia. Vamos lá. O meu conselho, eu acredito que uma coisa que eu sempre falei, acho que para toda a área, mas para a área da licenciatura em música em específico, principalmente porque se trata de ser professor e professor é uma profissão desgastante, muito exaustiva e que carrega muito trabalho para pouca remuneração. A gente sabe disso. Então, eu acredito que seja persistência, né, de você alcançar aquilo que você quer dentro da tua área, seja qual eixo for ela dentro da música. Eu acredito que
precisa de paciência, porque nesse contexto de licenciatura é um segmento que é muito complicado você conseguir alguma coisa assim fixa, como um concurso público de uma hora para outra, no âmbito do Estado do Amapá. Por conta da demora, né? Da demanda dos concursos, eu acho que isso é uma questão de você tem que ter paciência. Se você quer ficar aqui, você quer atuar aqui. Eu acredito que você precisa fazer aquilo que você gosta com muito amor. Você tem que amar aquilo que você gosta, que você quer fazer, Eu acredito que se você não tiver nenhum sentimento dentro da tua área, você não é feliz e você não consegue ser um professor que passe isso para os teus alunos. Porque, eu só estou aqui porque eu não tinha mais nada para fazer, não existe isso. Existe você gostar ou você não gostar de fazer aquilo que você... E o amor é uma construção, né? Vai ter Sim, momentos bons e momentos ruins. Mas é importante você gostar, porque não adianta você estar por uma obrigação. E, na verdade, música em geral tem que gostar muito para estar num curso de música. Não, é verdade. É um curso muito peculiar, o curso das artes em geral, você tem que gostar muito para você ser muito bom, porque você se torna bom, não só estudando, mas quando você gosta, é muito mais fácil você se tornar um excelente profissional. Então, acima de tudo, tem que gostar e tem que estimular você como futuro docente. Você tem que estimular o teu aluno a gostar do que ele está fazendo. Você tem a responsabilidade de não traumatizar o teu aluno e dizer: eu não quero mais fazer esse curso, eu não quero mais dar aula, eu não quero mais participar. Porque é muito ruim você se frustrar e frustrar o outro. Então, a gente, depois que pega um diploma de profissional, a gente tem a obrigação de mediar aquele conhecimento e saber direcionar e não ser responsável pela desistência de alguém. É isso. Então, esse foi a nossa entrevista com vocês. Muito te agradeço.